Bom, a mensagem de hoje, ela começou já com a presença aqui ao microfone do Rai. É, o Rai falou, submeteu o pedido dele à vontade de Deus, e ele citou, ainda que resumidamente, o que eu tinha aberto para ler. Eu mostrei aqui para o Melk, olha o que eu peguei para ler, né? Então tem havido essa sintonia, ou em termos de música, ou até mesmo da fala. Então a gente nota assim que o Espírito Santo, que é a Ruá, anda confirmando muita coisa que a gente vem fazendo desta maneira. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. 12 versículos, o primeiro e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero falar rapidamente sobre vontade de Deus. É claro que se colocasse esse tema na mão do pastor Júlio, ele ia levar assim, umas 10 semanas de estudo sobre isso, né? Conhecedor que é, pesquisador que é, professor de teologia e tal. Eu vou um pouquinho mais o pesque e água rasa. Mas eu sei que muitas vezes a gente fala de coisas até simples. Vou falar de vontade de Deus. E isso revela que nós, às vezes, esbarramos em questões semânticas sérias. Eu vou dar alguns outros exemplos para depois chegar na questão da vontade. A palavra abençoar, que no Brasil, em Portugal, ou seja, na multidão de língua portuguesa, se faz uma diferença boa entre abençoar e bendizer. Isso não acontece em inglês. Em inglês é to bless, para as duas ideias. Essa de eu lançar um vaticínio espiritual sobre alguém e a de eu meramente falar bem de alguém. To bless. Em espanhol, quando a gente fala bendizer, bendecir, né? É para as duas coisas. É por isso que a gente fala Deus abençoe aqui, e lá eles falam Deus te bendiga. Deus diga bem a teu respeito. A palavra abençoar não sai lá. E se a gente for olhar na origem, no hebraico, Baruch é para as duas coisas também, para abençoar e bendizer. Eu falar bem de alguém, né, é Baruch. Então, mas isso cria alguns nós numa, num povo que consegue ver essa dualidade semântica. Porque uma bela hora você não vai saber o que está sendo falado, e às vezes você cria até barreiras mesmo para certas coisas. Meu filho disse, Deus te abençoe. Não, é o maior que abençoa o menor. A Bíblia está querendo falar de um outro negócio, né? Então, eu, por exemplo, você abençoa a Deus? A pessoa diz que não. Mas abençoar e bendizer é a mesma coisa. É a mesma coisa. Na origem é. Acabou criando essa coisa em português. Vou dar um outro exemplo. Isso aí é uma coisa bem assembleiana. O fulano sai para a rua. Ah, você está indo para a igreja? O vizinho pergunta. Aí ele diz: estou assim, reza por mim. Não, lá a gente não reza, a gente ora. Só na cabeça de evangélico que isso existe. Não há diferença no dicionário para uma coisa e outra. Rezar e orar é a mesma coisa.
Então, eu já tive discussões homéricas com pessoas que chegavam assim e é uma coisa até grosseira, né? A pessoa está pedindo oração, você dá uma resposta dessa, né? Então, aí eu conversei uma vez com uma pessoa sobre isso, olha, não faz isso não, e tal, tal. E ela veio explicar para mim, olha, quando a gente faz um pedido decorado, isso é reza. E quando faz uma coisa espontânea, é oração. Assim, é mesmo ela. Então, Jesus ensinou rezar ou orar o Pai Nosso? Não, 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 orar. Não, não, peraí. Pelo que você definiu para mim agora, ele ensinou rezar. Aí eu perguntei também, Samuel, o Eli, o sacerdote, mandou ele orar ou rezar? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele ditou para Samuel que ele tinha que falar. Então ele rezou. Não orou, não, rezou. Então a gente vê que a gente esbarra em bobagens, às vezes, com as palavras, e às vezes, quando a coisa precisa ser um pouco mais aprofundada, a gente não se aprofunda. Então, a questão da vontade de Deus, ela já entrou em cada labirinto. Então, por exemplo, só para exemplificar aqui, eu não quero que ninguém tome isso como o pastor Wilson está brigando com os presbiterianos. Mas uma das ideias, né, que o calvinismo tem é a de que as pessoas que vão ser salvas, elas serão salvas porque Deus vai colocar nela uma vontade irresistível de fazer a vontade dele. É como se a pessoa estivesse com chip, como se a pessoa estivesse programada para aquilo. Querendo ou não, ela vai ser salva. Assim, gente, Deus não está contando com alguém que vai ser parceiro dele, não, porque Deus está contando com um gado. Será que Deus fazer a vontade dele implica eu de maneira nenhuma fazer a minha? Será que é nessa arena que nós estamos? Afinal de contas, eu sou parceiro ou sou rival de Deus, ou inimigo de Deus nessa seara? Então a gente vê assim que a palavra vontade muitas vezes é algo que Deus compartilha conosco. Ele esperava de nós que nós tivéssemos determinadas posturas. E às vezes nós não temos. E a gente consegue adiar um montão de coisa que está no plano dele, porque a minha mente não acompanhou mesmo. O mundo inteiro não acompanhou certas questões da vontade de Deus e ele mudou o rumo das coisas. Quer dizer, pelo que a Bíblia relata, os 40 anos que Israel andou peregrinando foi por isso. Deus tinha uma vontade, Israel não acompanhou a vontade dele. Ele, não, tudo bem, vamos fazer assim. As duas coisas eram vontade. Deus tinha vontade para o plano A e vontade para o plano B, e para outros tantos planos quanto sejam necessários. Deus, ele abriu vamos dizer assim, o segredo da vontade dele para Moisés, e às vezes eu nunca sei se Deus está fazendo um truque ou se ele está querendo aquilo mesmo. Moisés, eu vou destruir esse povo, porque esse povo já deu e tal. E aí, depois disso, de você eu faço um outro povo. Moisés, se fosse, eu acho assim que eu hoje eu concordo com Moisés, mas se Deus me desse uma proposta tentadora dessa, eu acho que eu até gostaria, né? Assim, tem hora que o povo faz uma raiva, gente, né? Aí eu falo assim, não, melhor, né? Fazer em vez de povo de Israel, povo de Wilson. Oh, que bacana que isso aí, que bonito, né? Bonito. E Moisés discutiu com Deus, Senhor, o que que vão falar de você? Você teve moral de tirar o povo do Egito, não consegue botar ele na terra prometida. Vão falar isso de você, pega mal, pega mal. Então, Deus trabalhou o tempo todo com a vontade dele, negociando, discutindo com Moisés ali e chegando a um acordo. Então, eu imagino que eleger o ser humano para ter o papel que ele tem hoje no universo é algo interessante. Isso não funcionaria bem se Deus fizesse isso apenas
criando bilhões, como somos hoje, bilhões de pessoas automatizadas para fazer a vontade dele. Não. E também Deus não vai deixar de ser quem ele é se a vontade dele estiver trabalhando junto com a minha vontade. Diz que a minha vontade não seja uma aberração. Deus não tem nenhum problema com respeito a isso. E ele demonstra ser assim. Ele demonstra ter essa personalidade. E aí eu não quero, claro, abrir esse texto, esse versículo aqui, nesses 2 versículos. Lembro que o Rai falou sobre ele aqui ao fazer o pedido. O Rai apresentou para Deus o pedido dele, o que era a vontade dele, e se referiu à vontade de Deus. A minha vontade, Deus, é essa, é essa, é essa. Eu peço oração por isso. Já pensou se a gente fosse automatizado mesmo em relação à vontade de Deus, a gente não precisaria orar. Senhor, vai acontecer o que você quer e pronto. Entendeu? Para que orar se Deus só vai fazer o que ele quer? Então, eu tenho aqui nesse texto, eu não vou espichar esse texto, não. Mas eu quero chamar a atenção para alguma coisa. Quando você faz a sua parte, Deus está pedindo que seja um sacrifício que seja santo, vivo, santo e agradável a Deus. E eu não vou me deter nesse tripé. Eu vou pegar só a palavra agradável, tá aqui. Vivo, santo e agradável a Deus. Então, é bom que você tenha a vontade de agradar a Deus, mas é a tua vontade. É a tua vontade de fazer a vontade dele, mas é uma iniciativa sua. Você se dispõe a fazer uma coisa com o seu corpo, ou seja, com a sua estrutura, para que Deus se agrade. Não, Deus gostou dessa aí, ó. Tá muito mais na conta de parceiro do que na conta mesmo de alguém que está o tempo todo se borrando, se tremendo todo diante de Deus. Está muito mais nessa conta. E a forma como Paulo também começou, né? Rogo-vos pela compaixão de Deus que vocês façam isso. Não é, olha, Deus, se não fizer isso, olha, vai pegar para o seu lado. Não é isso. Tem uma convocação para uma reunião de amigos, para um encontro de amigos, acordo de amigos. Ou quem? Nós e Deus. E aí ele diz aqui embaixo: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ele apostou de novo no racional aqui, na mente, para que você trabalhe isso e a tua vontade comece a funcionar. É vontade sua. Ainda é. Mas é bom que você fique informado e não que você seja rebocado na força para fazer o que Deus está mandando. Entenda, dá um jeitinho aí, quem sabe, andando com Deus mais e mais e mais, vocês até sejam assim mesmo, né? Parceiros mesmo. Jesus falou isso quando fez a sua prédica final com os discípulos, né? Que eu não vou chamar vocês mais de servo, não, vou chamar de amigo. Porque o amigo sabe o que o outro está pensando e querendo, né? Então, Jesus estava chamando os discípulos para parceria e não para hierarquia. Era desse jeito. E aqui ele diz: para que experimenteis qual seja, de novo, em tripé, boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De novo, o agradável aqui. Então, o agradável de lá para cá, agradável daqui para lá, Deus tem uma vontade agradável para mim, uma vontade em relação a mim que é agradável. E você está sendo chamado aqui para ter uma vontade em relação a Deus que também é agradável. Isso é coisa de amigo, isso não é coisa de rei e vassalo, não. Não é. Embora Deus seja rei e nós sejamos vassalo, mas ele pode ser amigo do cidadão. Ele pode ser. E aqui ele está querendo ser, pelo menos é a ideia que Paulo está passando. Não dá a ideia de que a vontade de Deus seja essa coisa coercitiva o tempo todo, que às vezes a igreja tenta colocar. E aí eu quero parar num ponto que é
pastor Júlio, pastor Wilson Xavier, as pessoas que já estiveram à frente da igreja, são anjos da igreja. A pessoa tem aquela ideia de que é aquele camarada que, quando ele abre a boca e fala, tem que tremer igual como se fosse Deus. Não tem que tremer nem para Deus, nem para o pastor, nem para um, nem para outro. Na verdade, eu até quero dizer o seguinte, eu fico muito feliz quando alguém diz que eu sou anjo da igreja, porque anjo é a coisa mais pau-mandado de Deus que existe. Vai e tal, e tem hora para voltar, igual aquele que andou brigando com Jacó, né? Olha, me deixa aí, tem um cartão de ponto lá em cima, lá, que eu vou chegar atrasado nesse negócio. Né? Então, anjo é aquela coisa que vai e tem que transmitir. Ele é um servo mesmo, ele não é senhor, não. Anjo é servo, é um garoto de recado de Deus. O pastor, se ele for chamado de anjo, é isso. Então, a vontade do pastor não pode ser vista como essa coisa grandiosa, retumbante, que faz tremer a terra. Então, vamos abolir realmente qualquer tentativa de olhar, inclusive, assim, principalmente para os midiáticos. Essas pessoas midiáticas. Ora, se tocar em mim, vai perecer e tal. Eu cansei de ouvir isso. Não tem nada a ver com a vontade de Deus como ela é e a minha como deve ser, pelo que está aqui. E como está também ao longo do texto bíblico. A chamada do homem para um acordo com Deus. Isso vem muito antes de qualquer outra manifestação coercitiva de Deus. Eu vou fazer porque eu estou vendo que o homem está se quebrando aqui, eu vou interferir. Eu vou mandar a jumenta falar com o Balaão. Tá, não tá legal, não, mas, né, mas vamos fazer. Por quê? Porque o homem não está entendendo, ele não está entendendo, mas é bom que ele entenda, e não que ele meramente obedeça a Deus. É bom que ele entenda antes de Deus exercer o seu poder coercitivo, que também tem. E, finalmente, eu queria me deter aqui, e aí a última coisa que nós vamos falar aqui é que, com respeito à vontade de Deus, teve um momento aqui, nós já falamos da oração dominical, aí Jesus orou assim, Mateus capítulo 6, versículo 18. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, em 2 momentos, ele falou isso aqui. Em 2 momentos. Aqui, ele falou de uma maneira genérica. E pode mesmo dar margem a que a pessoa entenda que eu vou orar e vou pedir a Deus para fazer a vontade dele. Eu não vou falar nada do que eu quero. Porque não interessa, seja lá como foi, a vontade dele que tem que prevalecer. Como se Deus não pudesse aquecer. Por exemplo, não puder, como se Deus, por exemplo, não quisesse preservar o povo de Israel, porque ele fez um juramento a Abraão, Isaac e Jacó. Combinou com esses 3. E aí vamos zelar pelo povo. Uma vontade que ficou amarrada num pacto com o homem. Não foi do poder coercitivo dele. E aqui nós temos essa mesma frase, né? Seja feita a tua vontade, em Mateus capítulo 26, versículo 42. Indo pela segunda vez, orou, dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, se, condicional, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Só que agora, Cristo disse para Deus o que ele estava querendo. Em alguns pontos da Bíblia, em algumas traduções, ele diz, seja feita a tua vontade, não a minha. A tua, sim, a minha, não. Mas ele disse qual era dele. A minha é essa aqui. Se for pegar mesmo o que está me fazendo sofrer aqui, é isso, 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 isso. Eu gostaria que se desse aí, se fosse possível, suspende esse negócio. Está bem diferente do que aconteceu na oração dominical.
Estava tranquilo, né? Não tinha nada pegando, não tinha nenhuma nuvem pesada lá na frente, dá para viajar num céu de brigadeiro. Aí, de repente, na hora da morte, o ser humano, Jesus Cristo, estava falando com o Pai e falando o seguinte: olha, eu, o ser humano, não eu, Deus, eu, o ser humano, estou tendo esses e esses e esses problemas. Agora, se não der para resolver, você já fez a tua vontade. Então, a gente nota que nas duas situações, nas duas, a vontade de Deus está sendo respeitada. Não é só quando eu fecho o olho e digo, seja feita a tua vontade, acabou. Quando eu digo a minha, entendendo que a vontade de Deus deve prevalecer, também isso é válido. E em muitos momentos, em muitas situações, como pai amoroso, como amigo fiel, como companheiro, ele vai dizer sim, Xavier, seja feita a tua vontade, eu concordo com você. Eu concordo com você, meu. Eu concordo, Valdiceia, com você. Concordo, pastor Júlio, concordo, Estélio, Maristela, Estélio. Concordo, Rai. Rai, eu concordo com você. Está doendo, está sofrido, está complicado, mas eu concordo com você. Eu gosto de você. Você tem uma vontade que eu, Deus, respeito. Respeito. Levo em consideração. Não estou aqui para ser só a majestade que deve ser louvada e exaltada. Eu estou aqui para te abraçar e te beijar. Também isso é a vontade agradável de Deus sobre alguém que antes humildemente apresentou seu corpo no sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dois parceiros, o homem humilde, Deus todo-poderoso, mais amigos. Classes sociais diferentes, mais amigos. Natureza diferente, mais amigos. Podem entrar em acordo. A tua vontade não é necessariamente alguma coisa que conflita com a vontade de Deus. Amém. Amém. Eu vou pedir aqui alguém que queira falar alguma coisa, concordar, discordar. Quer ficar aqui no lojinha, não? Eu acho legal. Essa é a minha vontade. Seja feita a minha vontade. Ai, bom, eu tenho orado muito pedindo a Ruá que nós tenhamos condições de estarmos postando as nossas ministrações no canal da Igreja Batista Cristã. E por quê? Porque as ministrações que a Ruá tem soprado para cada pessoa da ICB nos nossos cultos são ministrações de quebra de paradigmas, são ministrações contextualizadas, são ministrações que, com certeza, após a pessoa ouvir, ela vai, pelo menos, parar para pensar em tudo que ela aprendeu durante toda a sua vida e falar assim, ué, será que tudo que eu aprendi estava errado? Por que será que a Gislene falou assim, 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 assim? Aí vai ter oportunidade de rever, de voltar, de ir mais para frente. E eu acho que, com isso, a gente vai ampliar o público de pessoas que têm sido abençoadas pela Igreja Cristã de Brasília. E por que eu comecei falando isso? Porque, infelizmente, eu venho de uma igreja protestante pentecostal, Assembleia de Deus, onde nós fomos ministradas, né, durante a infância, adolescência, juventude, que o que quer que acontecesse conosco
era a vontade da Ruá e a gente tinha que aceitar. Então, a gente ia num posto, numa unidade básica de saúde, né? A diretora da unidade básica, de forma extremamente autoritária, determinou que só vai ser atendido naquela unidade básica de saúde quem apresentar uma certidão, um comprovante de residência, de que mora naquela região administrativa. Se não apresentar, não vai ser atendida. Aí, pelo que nós aprendemos, o que nós deveríamos fazer? Virar as costas e dizer, não, está tudo bem, é assim que Deus quer, então assim vai ser. E não é. É como o pastor Wilson acabou de ministrar aqui, né? Deus quer a nossa parceria, Deus quer a nossa arrazoabilidade. Nós somos, ao mesmo tempo, cidadãs e cidadãos da terra e do céu. Não é isso que o SUS diz. Eu vou para São Paulo semana que vem. Se acontecer alguma coisa comigo, eu posso ir no primeiro posto, na primeira unidade básica de saúde, que fique mais próxima de onde vai ser o evento, lá no Ipiranga, e eu tenho que ser atendida lá. É isso que o SUS diz. Então, mesmo sendo mulher de Deus, homem de Deus, diante de situações como essas, nós precisamos nos levantar e dizer, não, não é isso que o SUS diz. Hoje em dia, com o celular, abre lá nas normas do SUS, e eu vou ser atendida aqui sim. Eu estou sem comprovante de residência e vou ser atendida aqui sim, que é isso que a lei diz. Então, eu acho que essas ministrações que nós temos aqui são tremendas, são poderosas. Eu tenho recebido alguns feedback de pessoas que foram ao canal da ICB, que viram a ministração, ouviram, degustaram, e depois vieram conversar comigo, inclusive querendo tirar dúvida. Então, eu venho nessa oração desde quando nós botamos o pé aqui, e eu creio que a Ruá vai nos dar condições de estarmos fazendo isso, porque vai ser bênção para muitas pessoas. Muito obrigada. Pastor Wilson tem razão, isso é matéria para o curso. E é um curso que dura a vida da gente toda, né? Chega só um pouquinho, tá? Porque tem gente que não vê a sua carinha. Ah, Pelo menos assim, né? Pelo menos. é um curso para a vida toda, porque a gente estuda esse assunto durante a vida toda, nós somos eternos aprendizes. Mas essa mensagem do pastor Wilson, muito didática, muito objetiva, muito transparente, traz alguns pontos interessantes. Em nossas igrejas, no mundo em geral, corre uma teologia da fatalidade. Tudo que acontece é da vontade de Deus. Tem nada a ver com a vontade de Deus. Um primo meu foi esfaqueado lá em Curimatá, morreu, a irmã. Oh, meu primo foi da vontade de Deus, não foi? Não foi, não. Deus não queria que ele fosse fumar, beber e provocar um camarada com peixe. Paciência. Jogar nas costas de Deus isso. Ontem eu estava dizendo no curso da irmã Sulamita que Deus não é manipulável assim, nem do ponto de vista político, quanto mais na oração, né? Patativa de Assaré já dizia no seu livro Canta lá que eu canto cá, acima dos roceiros que lamentavam lá no interior do Ceará,
era vontade de Deus assim. Não é vontade de Deus, não. Ele dizia isso. Isso é vontade dos homens. É, na mensagem só faltou essa expressão, que o pastor saltou algumas expressões, mas eu gosto demais dessa. Transformar pela renovação do vosso entendimento. Essa transformação não é Deus que faz para a gente, é Deus que faz com a gente mesmo, para que a cabeça abra e a gente entenda a vontade de Deus. Mas há uma teologia fascinante que foi levantada aqui e que é desconhecida. Nós tínhamos aqui um missionário norte-americano, especialista nisso, que ministrava isso na Faculdade Teológica. Acho que foi por causa disso que ele saiu. Daí era um professor extraordinário. É a teologia do processo, que contesta essa questão da imutabilidade de Deus, baseado naquela expressão do Velho Testamento, Deus se arrependeu, o arrependimento de Deus. Não é isso? Eles defendem a seguinte tese da teologia do processo, de que Deus é imutável no seu projeto, não é? Redentor, no seu projeto criador, mas ele é mutável nas nuances, das pequenas nuances. E é muito fácil, biblicamente, é muito fácil a gente ver isso. O profeta Isaías vai lá e diz, é vontade de Deus que você morra agora, põe em ordem sua casa, você vai morrer. O rei chora na parede e tudo mais. O profeta Isaías, se ele de voltar, olha, Deus está dizendo que você vai viver mais 15 anos, porque eu ouvi o seu choro. Quer dizer, é essa complexidade realmente de Deus. Essa teologia é muito importante para a gente compreender muita coisa bíblica. E eu aprovo essa ideia da pastora Val do canal. Nós temos um site que é mal utilizado, para ele poder ser expandido. Atualmente sou eu que estou publicando coisa lá. Mas a igreja tem um canal, entraria, a gente teria de investir para ele aparecer, que tem muita matéria, desde o início, há muito tempo. O site é muito bom, mas precisava ser atualizado e divulgado, essas coisas todas, você sabe, na internet você tem que soltar algum dinheiro para fazer isso. Então, mas a mensagem muito oportuna e muito boa. Obrigado, pastor. Ai, por favor. Não vou esquecer dos de casa, não. Eu vou falar quase 3 frases. Eu não sabia o que o pastor ia pregar. Eu não conversei com ele, nem ele colocou no meu ouvido dizendo a palavra. Mas como eu tenho ficado muito às madrugadas, deitado, com muita insônia e muita apreensão, vem na minha mente vários textos, vem na minha mente várias palavras, e também vem na minha mente até ira. E ao mesmo tempo eu digo, Senhor, é bom o crente irar-se? Quando eu pedi a oração, porque eu digo, tem coisas que a gente tem que dizer, mas Deus que sabe todas as coisas, e eu pedi que Ele faça a vontade dEle. Se eu pedir para Deus fazer a vontade dEle, porque eu ainda vou ficar preocupado? A própria palavra diz, não te preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. E eu estou colocando nas mãos de Deus, não para Ele, e eu ficar apático das coisas que estão acontecendo e esperar que vai acontecer. Não, eu tenho que movimentar, porque nós somos movimento. E se nós somos movimento, é a vontade de Deus, mas também nós agimos e Ele agirá por nós. Foi essa. Obrigado, pastor, porque eu não esperava essa mensagem. E eu falei em cima dessa vontade
Perfeito. Eu gosto muito desse texto de Romanos 2, versículo 1 e 2, quando fala da perfeita, porque ali é colocando o ser humano e Deus e a vontade dele é perfeita e boa em cima das nossas imperfeições. Obrigado, você. Eu vou chamar o Xará aqui também, mas foi interessante. Eu chamei o Mego, olha só. Ele estava. Não. Eu chamei na hora que o Rai falou, a Bíblia estava aberta, aqui, assim, do jeito que está agora. Assim, olha só o que eu peguei para trabalhar. Né? Na hora. Eu vi. Eu vi na hora. Tá vendo? Bom, pastor Jus, as suas mensagens, como sempre, né, eu gosto muito. Mas eu acho que a vontade de Deus é um dos mistérios, né? Eu acho que a Bíblia é um mistério, né, para nós, na maior parte das coisas que é impossível a gente tentar entender Deus. Então, ela é um mistério, tem que ser. Mas eu acho que a vontade de Deus, ela é usada muito como muleta, né, como o pastor Júlio falou. A gente tenta jogar, muita gente tenta jogar em cima de Deus, na conta de Deus, coisa que é responsabilidade, ou pior, né? Quando é falta de responsabilidade nossa, a gente joga as consequências como sendo vontade de Deus. E na Bíblia, eu acho que a vontade de Deus com a vontade do homem são dois parâmetros que caminham juntos, apesar de serem tão díspares, né? Tão infinitamente desiguais, porque a vontade de Deus, do Criador, né? Do soberano, e a vontade da gente. Mas, no entanto, Deus respeita a nossa vontade, né? Então, esses momentos, como o pastor Júlio falou, que a Bíblia, Deus, até dando nó na cabeça da gente, Deus aceita mudar de ideia para poder atender à vontade de alguém, né? E a gente cria toda uma teologia que não, Deus é perfeito, Deus não muda, quando Deus fala, não, olha, né? Mudei de ideia, né? Mudei de ideia. Porque não tem sentido, né? Não tem sentido Deus nos chamar para orar e Deus chamar, venha, arrazoem comigo, né? Briguem comigo, discutam comigo. Se não houvesse chance de você convencer Deus a mudar de ideia, né? Seria uma pantomima, seria uma palhaçada, né? Então, há essa possibilidade. Deus, na sua infinita sabedoria, respeita a nossa vontade imperfeita. Muitas vezes eu acho que ele até abre mão da vontade dele e deixa a gente dar a cabeçada para depois chegar à conclusão que a vontade dele era melhor se fosse desde lá do começo, né? Mas eu acho que e eu acho, é uma coisa que eu já tenho falado aqui algumas vezes, eu acho que Deus tem pouca interferência na nossa vida, direta na nossa vida. Eu acho que isso é uma heresia, mas eu penso assim, porque pela liberdade que Deus nos dá, né, ele permite, né, ele se permite não exercer o seu poder sobre nós para que a nossa vontade, para que a nossa soberania, a nossa liberdade seja preservada. Então, eu acho que enquanto nós tivermos a responsabilidade, quanto mais responsabilidade, quanto mais maturidade o ser humano, a humanidade adquirir perante Deus, com o passar, né, do tempo, eu acho que menos Deus interfere, porque mais o homem tem condição de assumir a responsabilidade. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Hoje, por exemplo, não tem mais sentido, né, Deus interferir para curar um leproso, né? Deus não precisa demonstrar o poder dele curando o leproso, porque hoje você tem cura para a lepra, né? Deus não vai fazer um espetáculo, né, só para dizer que é poderoso. Então, assim, à medida que nós adquirimos conhecimento, adquirimos habilidades que nos colocam mais independentes da intervenção de Deus, menos Deus vai interferir, porque nós assumimos essa parte. Agora, aquilo que
Isso não quer dizer que diminui a vontade dele, como o pastor Júlio falou, né? A vontade de Deus para a humanidade, para a história do homem, é aquela vontade de Deus que foi arquitetada antes do pecado. Antes do pecado, a vontade de Deus já foi estabelecida, que vai se cumprir depois do pecado, né? Então, perpassa pela história toda. Essa vontade de Deus, ela é soberana, perfeita, agradável e soberana. Mas durante esse tempo que nós estamos convivendo com ele, né, a nossa vontade pesa. Nossa vontade tem valor, a nossa vontade tem sentido, a nossa vontade é ouvida por Deus, né? Respeitada e, infelizmente, muitas vezes respeitada, né? Que Deus respeita a nossa vontade e a gente bate a cabeça mesmo, né? Se ele não nos respeitasse, talvez a gente sofreria menos, mas graças a Deus também, porque ele respeita a nossa liberdade que ele mesmo nos deu, né? Obrigado, Xará. Mais alguém aqui? Vem cá, Marcelo. Boa tarde, boa noite, né? A Boa todos. noite. É assim, na verdade, eu me pedi oração, né? Como a gente está falando da vontade de Deus e a nossa saúde, a nossa presença no corpo, né? É que Deus criou nós, né? A semelhança, né? E eu me pedi para a saúde da minha prima, a Doraci, né? Que ela está com um tumor no cérebro, né? E ela vai fazer uma cirurgia agora, né? E como a vontade de Deus é a saúde da pessoa, e nós somos semelhança dele, eu peço a saúde dela, principalmente, né? Para ela se curar, e a saúde de todo mundo, da vontade de Cristo. A gente vive mais de 100 anos. Tá ótimo. Tomara que essa seja a vontade dele, né? Doroci, Sim. isso. É que eu lembrei. Não, Agora. tá certo, tá dentro. Tá no contexto. Tá no contexto. Mais alguém? Alguém de casa? Alguém da online? Então tá, Gisele. Não, só para dizer assim que eu concordo com tudo que foi falado, um após o outro, né, que falou, a começar do que falou a pastora Val, e assim, reforçar também que é muito bom a gente ter né, no nosso grupo é muito bom a gente ter essa oportunidade, essa liberdade da gente colocar essas heresias, como diz, né, o Wilson e como a gente fala, porque não é em todo lugar que é assim, né? Então, e Deus deu uma cabeça para a gente pensar, né? E que é muito bom isso, é muito bom essa liberdade de pensar, de contestar, de discordar, de falar. Então é só isso. E obrigada, viu, pastor Wilson? Obrigado, eu. Bom, nós vamos ter, então, um período de tratar de assuntos administrativos, mas nós vamos encerrar essa parte mais devocional. E aí eu vou pedir a... Bom, quem não se pronunciou até agora foi o Melk. Eu vou pedir para o Melk fazer a oração final, mas antes eu gostaria, primeiro, de agradecer todas as manifestações e dizer que a próxima vez que eu for tratar desse tema, trazer a palavra, eu vou lembrar desse recado que o pastor Júlio deu, né? A questão do transformar-se, porque essa é realmente a questão da vontade do homem que não deve estar em descompasso com a de Deus, né? Então, a transformação do vosso entendimento. Mas ainda eu lembro que o pastor Júlio falou a respeito da pessoa que morreu, foi esfaqueada, né, parente dele. E essa eu lembrei
de que nos Estados Unidos a gente tem essa... Desculpa aqui a expressão, tá? Mas é uma das coisas mais burras que eu já vi até hoje, é essa história de que o cidadão tem que ficar armado. Como se o poder da força, o poder da violência, né? A violência legal não fosse um monopólio do Estado, ser repartido ao cidadão. Ah, ele tem o direito de sair dando tiro por aí para se defender, para impor a vontade dele, etc. Então, isso é uma besteira americana que a gente está tentando absorver de qualquer jeito. É claro que para beneficiar a indústria armamentista. Não pode estar beneficiando o cidadão de jeito nenhum. Mas eu lembro que numa reportagem que falaram sobre esse tipo de coisa, essa questão aí do armamento, que tinha famílias americanas que davam fuzil aos 15 anos, a menina fazia 15 anos, ganhava um fuzil cor-de-rosa. Que legal, né? Coisa romântica. Né? É o fuzil da Barbie. E eu assim, eu fiquei lembrando assim que tem uma pessoa que morreu, uma menina, que quando entrevistaram a mãe da menina, ela entendeu que estava tudo bem dar arma para a garota usou mal a arma e morreu, e foi vontade de Deus aquilo. Essa história de que, não, se ela não morresse desse jeito, ia morrer de outra maneira, estava tudo muito bem. Gente, para que tomar vacina, né? Você toma vacina para não morrer, não é? Toma remédio, atravessa com o sinal verde, não vai atravessar com o sinal vermelho. Então tem umas bobagens assim, a gente começa a evoluir. Essa que é a verdade, começa a evoluir. Então, até nisso, a ideia de transformação do nosso entendimento tem que ser aplicada. Até nisso. Né? Uma coisa que é simples, mas fazer o quê? Tem gente que está patinando por bobagem. Então, que Deus abençoe. Eu vou pedir que o Mel que... Tá, eu só vou pedir para incluir a oração, porque a oração está no contexto ainda, porque a gente vai orar pela Doraci, é isso? Né? Que está dentro da questão da vontade de Deus, então eu vou pedir para incluir a oração. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por podermos estar aqui, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor. Aprendendo, Senhor, porque na nossa pequenez nós não conhecemos a Tua vontade, mas queremos que Tu nos dê sabedoria, que Tu nos dê inteligência, que Tu nos dê discernimento, Senhor, para fazer aquilo que é da Tua vontade na nossa vida, Pai. Escolher os melhores caminhos, escolher a melhor forma de tratar dos nossos problemas, que as nossas decisões, tudo esteja debaixo da Tua mão poderosa, Senhor. Que Tu esteja nos abençoando, que a gente seja sempre buscando fazer a Tua vontade. Às vezes podemos errar, porque somos pequenos, porque somos falhos, somos pecadores, mas queremos que a Tua vontade se faça presente nas nossas vidas, na vida da nossa igreja, na vida da nossa família, Senhor. Te pedimos agora por essa... Dorothy, qual é o nome dela? Doraci, parente da Maristela, Senhor. Que Tu possa estar cuidando, Senhor, dos médicos, de todos que estão cuidando dela, que ela possa estar sendo curada, Senhor, desse problema no cérebro, Senhor. Que Tu possa ter discernimento, que os médicos estão atendendo, seus familiares, Senhor, que a Sua vontade realmente se cumpra na vida dela, Senhor. Dê discernimento e sabedoria. Continua conosco aqui nas nossas decisões que vamos tomar ainda. Que Tu nos abençoe, que Tu nos guardes, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.